Mais de 1,9 bilhão de pessoas seguem os ensinamentos do Islã. É a segunda maior religião do mundo. Seus símbolos e ensinamentos estão em todo lugar, da arquitetura imponente de mesquitas às manchetes de jornais em tempos de crise. Mas você sabe como o islamismo realmente começou? O que prega, onde está presente e por que, tantas vezes, é associado a conflitos e extremismos. Hoje, vamos além das aparências e mergulhar na história, na fé e nas polêmicas do Islã. Entre a fé que inspira e a razão que questiona, algumas perguntas nunca morrem. Século VII, Meca. Uma cidade rica, rota comercial, mas marcada por conflitos e desigualdades. É nesse cenário que surge Maomé, ou Muhammad, em árabe, um homem comum, comerciante, preocupado com a injustiça social e a idolatria de seu povo. Aos 40 anos, em busca de respostas, ele se isola na caverna de Hira e lá, segundo a tradição islâmica, recebe sua primeira revelação do anjo Gabriel. Essas mensagens, ditadas ao longo de 23 anos, dariam origem ao Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Mas o que começou como uma fé espiritual, logo se tornou também um movimento político e social. Antes de qualquer coisa, o Islã significa submissão a Deus, ou Alá, em árabe. Seus seguidores, os muçulmanos, seguem os 5 pilares da fé. A profissão de fé. Não há outro Deus além de Alá, e Maomé é seu profeta. As 5 orações diárias, voltadas para Meca. A caridade obrigatória, ajudando os mais necessitados. O jejum no mês do Ramadã, como forma de purificação espiritual. E a peregrinação a Meca, ao menos uma vez na vida, para quem tem condições. Uma fé que, na sua essência, prega a paz, a disciplina e a ajuda ao próximo. Mas se é assim, de onde vêm os conflitos? Após a morte de Maomé, uma única pergunta mudou os rumos da história. Quem deveria liderar a comunidade muçulmana? Essa disputa gerou uma das maiores divisões da religião. Os sunitas, que formam cerca de 85% dos muçulmanos, acreditam que o líder, o califa, deveria ser escolhido por consenso. Já os xiitas defendem que o sucessor legítimo seria Ali, genro de Maomé, por laços de sangue. Mas essa divisão foi além da teologia. Ela moldou políticas, revoluções e até guerras. Até hoje, países como Irã, Iraque e Líbano vivem tensões profundas entre essas correntes. Infelizmente, o nome do Islã foi manchado por ações de grupos extremistas que deturparam seus ensinamentos. Al-Qaeda, Talibã, Estado Islâmico, organizações que usaram passagens isoladas do Alcorão, muitas vezes fora de contexto, para justificar violência e terrorismo. Mas será que isso representa a verdadeira fé muçulmana? Ou seria, como dizem alguns estudiosos, uma luta por poder travestida de religião? A grande maioria dos muçulmanos rejeita o extremismo, e muitos foram, e ainda são, vítimas dele. No fundo, a pergunta que ecoa é: quem ganha com essa narrativa de medo e divisão? O islamismo não é uma religião restrita ao Oriente Médio. A Indonésia é o país com mais muçulmanos no mundo, seguido de Paquistão e Índia. E ao contrário do que muitos pensam, o Islã não é uma religião estática. Muitos muçulmanos vivem entre a tradição e os desafios do mundo moderno, buscando conciliar fé, direitos humanos, liberdade individual e respeito à diversidade. Mas será que o Ocidente está preparado para enxergar o Islã além dos estereótipos? Entre a paz e o conflito, entre a espiritualidade e a política, o islamismo continua sendo uma das religiões mais influentes da humanidade. E você? Está pronto para olhar além dos rótulos e enxergar o ser humano por trás da fé? Comente aqui o que você pensa sobre esse tema. Inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Na fé e na razão, a gente acredita que as respostas estão justamente onde poucos procuram, entre a dúvida e a reflexão.